Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, e que é, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotal para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava mais que o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmão? Pode sentar em nome de Jesus. Irmão, você recebeu o mesmo impacto que eu recebi quando estava lendo esse texto hoje? Fiquei impactado. Porque existe uma ação sobrenatural de Deus. E não importa quantas vezes você já leu a Bíblia é a palavra viva de Deus. E o que temos? Temos uma introdução falando revelação de quem? Não é de João. Amém? A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A revelação não é de João. Jesus Cristo recebeu uma revelação de Deus e passou essa revelação. Que mistério! Se nós fôssemos pensar nos conceitos teológicos, eu acho que nós envelheceríamos sem entender certas coisas.
E diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve. Você lê, é o seu esforço em pegar, abrir e ler. E bem-aventurado o que ouve, no conceito do tempo, quando a palavra foi dita, principalmente, ignorando toda a tecnologia que temos hoje. Bem-aventurado o que ouve, e se alguém ouve é porque alguém vai falar. Só aí já tem um monte de conceitos para nós doutrinarmos, como se costuma dizer, igrejas. Mas essa introdução dedicatória às 7 igrejas da Ásia, porque 7 igrejas é o número da perfeição, quer dizer que aquilo que Deus vai falar com relação às 7 igrejas, tudo que outrora foi igreja sobre a face da terra, esteve indiscutivelmente enquadrada em uma dessas 7, da visão dessas 7. E nós temos ali 5 reprovadas e 2 reprovadas, e 2 aprovadas. Depois Jesus passa para João as revelações, visão de Jesus glorificado, que é no verso 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro em quê? Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmão, João não está dizendo, eu sou vosso companheiro na abastança. Embora podemos crer que ele estava sendo sustentado. Mas tem pessoas que são sustentadas na dificuldade. Jó foi sustentado? Foi. Mas quem quer ser sustentado na condição que Jó foi? Mas ele foi sustentado. João está dizendo, eu sou o companheiro de vocês em quê? Na tribulação, no reino e na perseverança. Eu fui extraditado para a ilha de Patmos, mas tem um motivo, foi por causa da palavra de Deus. E tem mais, não foi uma palavra estática, foi a palavra e o seu testemunho. Irmão, o que isso aqui traduz? Uma coisa é ter a palavra e outra coisa é ser testemunha. Todos, e o mundo pode receber a palavra, mas testemunhar. Olha para Israel. Quando Jesus Cristo veio ao cenário, ou centenas de anos antes, Israel já estava ali, e eu pergunto, Israel tinha a palavra? E como tinha? Quem são os guardiões dos pergaminhos do Antigo Testamento? Não é Israel? Mas eu pergunto, Israel tendo a palavra, Israel foi um testemunha de Deus? Não. Quando Jesus se manifesta e diz, eles dizem para Jesus, nós temos por pai Abraão. Jesus diz assim, não, vocês têm por pai o diabo. Quem tinha o sacerdócio? A Bíblia diz, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Veio a palavra de Deus a João no deserto. A palavra de Deus aí no sentido de revelação. A João no deserto, porque João lá no deserto não tinha nenhum pergaminho. Mas quem tinha a palavra escrita? Os sacerdotes, a nação. Mas quem tinha a revelação? João no deserto.
Quem está testemunhando no cenário de Israel? Os sacerdotes? Os líderes da cidade? Quem está testemunhando? João lá no deserto. A quem Deus está conduzindo a multidão? Aos sacerdotes? Não, tinha muita gente indo aos sacerdotes, mas não guiadas pelo Espírito Santo. Estavam indo pela tradição, estavam indo porque tinham cargos nas sinagogas, estavam indo porque eram amigos tanto dos romanos, quanto dos políticos, quanto dos fariseus, dos saduceus, quanto dos sumos sacerdotes. Mas quem estava sendo guiado pelo Espírito estava indo a João Batista, no deserto, debaixo do sol, no vento de areia no rosto. Uma coisa é ter a palavra, outra coisa é ser testemunha. Quando que alguém que tem a palavra se torna testemunha? Porque deixa eu falar aqui uma loucura. Obviamente, ninguém pode ser testemunha sem a palavra. Mas não tem um monte de gente pensando que está testemunhando de Jesus? Aí você diz assim, me diz João 3,16. Todo mundo conhece, né, irmão? Não sei, pastor, eu tenho dificuldade para decorar. É mesmo? Tem dificuldade para decorar João 3,16? Me diz qualquer coisa da Bíblia. Não, pastor, eu não guardo assim as coisas na cabeça, é mesmo? Então não consegue guardar também que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Não consegue guardar os conceitos do reino de Deus? Não consegue guardar nada, vai para o inferno. Quem não guarda os mandamentos só tem um caminho, ir para o inferno. Como é que eu posso andar no caminho, andar nos mandamentos se eu não consigo guardá-los? Como se diz por aí, desculpa de cego é a bengala. João, ele tem a palavra? Tem. Mas foi isso que o fez ser perseguido? Não. Alguém poderia olhar para João e dizer assim, lá vai João, caladinho, na dele. Aí ele passa por um grupo de satanistas, ele vai tranquilo, não fala nada. Ele sabe que o sacerdócio está na maior pilantragem, hipocrisia, ele também não fala nada, ele fica na dele. O Império Romano está cheio de abominações, edificando altares pagãos, ele não diz nada, ele não escreve nada, ele não aconselha ninguém, ao contrário, mas ele tem a palavra está dentro dele, mas está morta. A palavra só é viva dentro de nós quando nós testemunhamos dela. O que levou João à gloriosa extradição à ilha de Pátimos não foi um João que tinha a palavra, foi um João que tinha o testemunho. Ele abria a boca e falava, e o que transtornava o cenário romano não era um João apóstolo de Jesus Cristo, era um João testemunha de Jesus Cristo. E João está dizendo assim, eu me achei na ilha chamada Pátimos por causa da palavra e por causa do testemunho. Muita gente, irmão, tem medo do testemunho veemente, porque vai ser chamado de intolerante, vai ser chamado de radical. Irmão, nós somos intolerantes, e é isso que você tem que ser. Nós somos radicais, é isso que você tem que ser. Nós somos moralistas, é isso que você tem que ser. Nós somos moralistas mesmo. Já viu aquele, você é um moralista? Sou sim, eu sou moralista, porque eu sigo o Evangelho de Jesus Cristo. Ele falou, quem me convence do pecado? Então, meu irmão, se você teme pressões e opressões e os títulos que a sociedade profanada, corrompida e podre hoje está lançando sobre nós evangélicos verdadeiros, isso é intolerância. Mas é claro que é, meu amigo, eu sou cristão, o resto para mim é satanismo puro. Catolicismo é satanismo, espiritismo é satanismo, hinduísmo é satanismo, Sextunoé é satanismo, Congregação Cristã no Brasil é satanismo, Igreja Universal é satanismo, Mundial é satanismo, da Graça é satanismo, Pentecostal, Deus é amor, isso é satanismo. Eu sou crente, eu sou cristão.
O resto para mim é satanismo. Saiu do evangelho de Jesus Cristo, é satanismo. E o que acontece? João está testemunhando. João está falando das grandezas de Deus. As pessoas prendem João não porque ele tinha um pergaminho, não porque ele tinha um conhecimento. Não, as pessoas prendem João porque João abre a boca e fala. E quando ele fala, a coisa acontece. Vidas são transtornadas, outras edificadas. Por onde João passa, as pessoas querem saber, aquele apóstolo que andou com Jesus, cadê ele? Ali está ele. E se as pessoas chegassem diante do apóstolo que andou com Jesus e dissessem assim, tu andou com Jesus? E ele dissesse, sim, andei. Pronto, calou a boca. O que adiantou ele ter andado com Jesus? Ele tinha que abrir a boca e falar das grandezas de Deus. Quando você abre a boca, como diz a Escritura, abre a tua boca e eu encherei. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pega uma palavrinha que você tem conhecimento e abre a boca. A quem tem, ser-lhe-á dado. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí, irmão, muita gente tem medo da ilha de Patmos. O que representa a ilha de Patmos? Irmão, a ilha de Patmos era uma ilha mesmo, mas era pedra pura sobre as águas. Cair naquele lugar era muito difícil encontrar uma sombra. Era uma ilha que não tinha problema com segurança, porque ninguém escapava daquele lugar. Não precisava de segurança. Era uma ilha onde a comida para aqueles prisioneiros tinha que vir de fora, porque não adiantava plantar nada naquele lugar, não dava nada naquele lugar. Um vento de alto mar levantando poeira o tempo todo. Era horrível viver naquele lugar. E muita gente tem medo da ilha de Patmos. Por isso calam a boca. Mas João recebeu a grande revelação, foi arrebatado em espírito, recebeu uma revelação tremenda, viu coisas tremendas, e para ele ser levado lá e trazer essas coisas que trouxe para nós, o galardão desse homem é muito grande. Foi uma obra que Deus realizou com ele, que não poderia realizar com qualquer um. Muita gente tem medo da ilha de Patmos. Sabe o que acontece? Não vislumbra a glória de Deus como João vislumbrou. Irmão, antes de ver a glória de Deus, tem que passar por Patmos. E só se passa por Patmos quando se é um testemunha. Quando se é um testemunha. A minha memória agora foi há 20 anos atrás. E eu vi a Bíblia aberta em Atos. Eu me vi diante dela. E eu me vi fazendo uma oração, quando eu li, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. E a minha oração, Deus, a minha oração foi, Deus, faz-me um testemunha. Hoje eu testemunho de Jesus Cristo, testemunho para o mundo inteiro. De vez em quando vem uma prisão, vem uma prova, vem uma luta, mas a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa batalha tremenda nessa terra, saímos arranhados das batalhas, saímos com o calcanhar ferido, mas sempre saímos com a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Não importa as guerras, não importa as pelejas, não importa as dificuldades, são guerras lá fora, são guerras aqui dentro. É conquistando almas lá fora, é selecionando almas aqui dentro. É se alegrando com trigo aqui dentro, é também tendo que infelizmente chorar pelos que se transformam em joios. São guerras e pelejas de tudo que é maneira. Mas não importa,
O que importa é que no final de tudo nós possamos elevar os olhos e ver a glória de Deus. Aqui João está dizendo: eu sou companheiro vosso, eu sou companheiro de vocês, sabem quê? Na tribulação, na perseverança. E foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que eu fui para Pátimos. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Irmão, sabe qual é o projeto de Deus com a sua vida? É ser testemunha. Você tem valorizado esse projeto? Desde Atos, como mencionei o texto, a Escritura diz que Jesus mencionou o quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai envolver vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Irmão, não faça dessa igreja um lugar para você vir ouvir a palavra e dizer: eu tenho a palavra. Você está perdendo seu tempo. Não faça dessa igreja um lugar que você chega aqui e diga assim: não, ali o pastor prega a verdade. Meu irmão, só pregar a verdade não resolve a sua vida. Depende do que você vai fazer com essa verdade. Ao longo da minha caminhada, durante décadas, eu ouvi pessoas pregando a verdade, mas eu e Deus é que sabíamos o que eu estava fazendo com essas verdades. Eu fiquei 13 anos no banco, esperando o chamado de Deus na minha vida. 13 anos, eu fui me transformando numa Bíblia ambulante. Eu fui armazenando as palavras dentro de mim, e as minhas orações diante de Deus eram assim: Senhor, quando que o Senhor vai me levantar? E muitos homens quiseram me levantar, porque eu abria a boca e eu falava das grandezas de Deus. E homens quiseram me consagrar, a Nova Vida quis me consagrar a diácono, a Universal quis me consagrar a pastor. Os batistas queriam que eu fizesse seminário para virar pastor. Todo mundo via que a minha boca falava das grandezas de Deus. Eu testemunhava. E eu fui esperando a hora que Deus iria me levantar. E chegou a hora, depois de 13 benditos e abençoados anos de banco. Deus me levantou, meu irmão, com uma estrutura para nunca mais cair. Deus me levantou com uma graça, com um conhecimento, que hoje Deus traz pessoas de tudo que é canto a esse ministério, tanto pessoalmente quanto pela internet. Pessoas me mandam os mais incríveis sonhos, e na hora que eu estou lendo esses sonhos diante do computador, o Espírito Santo vai me dando a revelação, e eu vou mandando para as pessoas de tudo que é canto. O seu sonho significa isso, isso, isso e isso. E quantas vezes em sonhos eu já tenho dito para as pessoas: e aproveita aí, porque é a tua última chance. Eu não quero cativar ninguém. Eu não estou preocupado em desenvolver amizade com ninguém, em ter uma palavra de amizade e ficar ali cozinhando, como se diz, no banho-maria. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para levar a luz à vida das pessoas, testemunhando. Se elas quiserem, muito que bem. Se elas não quiserem, eu vou seguir o meu caminho. A minha estrada está diante de mim, eu tenho que marchar. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso dar a mão a quem cai, porque todos nós somos guiados pelo mesmo Senhor. Todos nós recebemos da mesma palavra e temos do mesmo Espírito. E nenhum de nós tem carga maior que os nossos ombros pode suportar. João está dizendo: eu tenho tribulação, eu tenho perseverança. Eu passei pela ilha de Pátimos, eu estou entregando essa revelação aqui para vocês. Aí ele diz: eu ouvi uma voz como de trombeta dizendo: escreve o que vês num livro e manda às 7 igrejas. E como eu dizia, é o testemunho firme que Deus tem para realizar
através das nossas vidas. Escrever significa anotar de forma que não se apague, de forma que não mude. Você consegue mudar alguma coisa escrita? Você não consegue. Depois que a página está completa, você não consegue mudar. Se você apagar, vai ficar a marca. Não cabe mais. Então, escreve, ou seja, você tem um testemunho aí definitivo. Ainda mais naquela época, considerando a questão dos pergaminhos e a maneira como as coisas eram escritas. Você tem um testemunho firme, constante, definitivo, como João está dizendo: eu sou companheiro vosso na perseverança. Ele não sofre abalo, ele não sofre mudança nenhuma. E diz assim, voltando para ver o que falava comigo, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem, e com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em fornalha. A voz como o som de muitas águas. Essas simbologias aqui, irmão, são incríveis. Essa cabeça e cabelos que eram brancos como a alva lã, revela Jesus como um juiz. Os seus olhos como chama de fogo, revela o seu juízo que enxerga todas as coisas. Os seus pés como bronze polido, revela o seu poder de subjugar todas as coisas, porque naquele tempo os povos construíam portas de bronze, porque acreditavam que nada conseguiria transpor aquelas portas. E a voz com um som de muitas águas. Essas muitas águas simbolizam muitas coisas. Muitas coisas que você já viu na simbologia que temos falado sobre Apocalipse. Mas uma coisa eu quero dizer, o que essas muitas águas simbolizam. Essas muitas águas também simbolizam o que cada um de nós fala em nome do Senhor. As muitas águas representam pessoas que testemunham de Jesus agora lá na China, no Japão. Cada boca é considerada uma corrente de água de Jesus. Mas é justamente o que João está dizendo: eu sou perseverante, eu sou testemunha, e Jesus se revela a ele justamente dessa maneira, mostrando que é ele perseverando, ele é um testemunha. E Jesus está dizendo, eu sou as muitas águas. João está contemplando isso, as muitas águas. Irmão, a mensagem dessa noite é para você parar e analisar a que ponto está o seu testemunho. A sua boca é o porta-voz das muitas águas de Jesus. E aí eu vou perguntar, analise-se, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se a sua boca realmente, ela é porta-voz de Jesus. Irmão, o que está proposto para a geração de Jesus Cristo e para aqueles que passam nesse lugar aprovado, que vão seguir, sei lá como, o seu caminho, Deus sabe, até hoje ninguém saiu daqui aprovado. Até hoje não tem ninguém que saiu nesses 13 anos de ministério, não tem ninguém que passou por aqui que saiu aprovado. Todos foram reprovados. Todos. O último que saiu daqui, que ainda está com uma birosca chamada Igreja Aberta, o último já tem revelações e mais revelações sobre eles. Até gente nova que veio para esse ministério trouxe para mim sonhos reveladores falando, irmão, Deus tem um projeto para você ser testemunha. Mas se você não levar isso a sério, amanhã você não sobreviverá. As dispensações vão mudando e Deus quer testemunhas.
Deus não está preocupado com uma igreja lotada. Deus não está preocupado em chegar aqui e olhar, a igreja está grande, quanta gente dentro da igreja. Deus não está preocupado em alargar as tendas e abrir espaço para que pessoas sentem dentro da igreja. Tanto que o projeto conosco foi armazenar um arsenal na internet para que as pessoas sejam testemunhas por onde quer que passem. Purifica, meu irmão, a tua memória, purifica o teu espírito, purifica a tua alma, purifica o teu caráter. Jesus Cristo te chamou para cá para contemplar uma glória tremenda, e este ministério é o último mover do Espírito Santo sobre a terra. O último. E cada dispensação que Deus mostra que vai virar, Deus mostra sempre um bando de gente reprovada. Meu irmão, os mais antigos dessa igreja, se eu pegar as duas pessoas mais antigas dessa igreja e perguntar para elas, olha para a igreja e diz, quantas pessoas você aí conhece que sabe o nome? Meu irmão, não vai saber mais o nome de ninguém. Nem eu mais, já não estou conseguindo saber o nome de todo mundo, de tanto que isso aqui se renova. A seleção acontece e as pessoas vão embora reprovadas e nem sabem que não verão a glória de Deus. Mas elas dizem, eu tenho a palavra, eu não nego a palavra, tudo bem, mas negar ou não negar a palavra está condicionado ao abrir a boca, testemunhar ou não. Se Pedro tivesse se calado diante daqueles homens, quando ele disse, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, que exemplo nós teríamos hoje? Que graça o Espírito Santo teria para trabalhar sobre as palavras de Pedro, se elas não tivessem existido? Se Pedro tivesse recebido uma revelação, esse cara aí, ele é o Cristo, filho do Deus vivo, mas eu vou ficar na minha. O que teria acontecido se Pedro tivesse recebido essa revelação e ficado na dele? Mas quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus falou assim, bem-aventurado é tu, homem, por dar esse testemunho aí diante de todo mundo. Isso aí não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai. Irmão, você tem recebido revelações, você tem recebido instruções. Agora, irmão, empresta a sua boca para o bem, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo é testemunha fiel, ele anda coladinho contigo. Empresta a sua memória, a sua mente para o bem, testemunhe de Jesus Cristo. Não ouse pensar que Jesus Cristo é um palhaço, não ouse pensar que Deus não fará justiça, porque ele disse para Abraão, porventura não faria justiça ao grande juiz de toda a terra. Não ouses pensar, meu irmão, que cada palavra sua não esteja diante de Deus. Não ouses pensar, meu irmão, não ouses pensar. Deus começou a revelar coisas nesse ministério alguns meses atrás, que eu confesso para você que só nas últimas semanas eu pude realmente crer com todas as forças. Deus começou a revelar coisas tão terríveis alguns meses atrás, que eu comecei a dizer, meu Deus, será que é isso mesmo? Como que Deus está com tanta ira dessa pessoa, com tanta ira daquela pessoa? Como é que Deus está dizendo que vai matar? Como é que Deus está dizendo que vai jogar no caixão? Como é que Deus está dizendo que vai jogar na miséria, que vai jogar na sarjeta? Como é que Deus está dizendo que vai anular os filhos? Como é que Deus está marcando a casa para a destruição? Irmão, esse ministério é glorioso. E mesmo que a igreja esvazie, eu vou continuar de pé glorificando a Jesus Cristo. Mas eu não vou afrouxar a palavra nem a verdade, porque a palavra, a verdade, é a seleção nesse lugar. Deus já me revelou que é pela palavra que Ele me dá, que Ele seleciona nesse lugar o que presta e o que não presta, meu irmão. Já houve revelações que eu fiquei assustado. Coisas dizendo, olha, fulano é como que come contigo na tua mesa, mas te trai. Eu falei, mas não é possível. Será? E Deus mostrou, é isso mesmo. Pessoas chegam nesse lugar e têm o descaramento de dizer, olha o pastor como ele está acabado.
É porque a mulher dele está atormentando a vida dele. A minha esposa não é a perfeita, não, meu irmão, mas quem dera que todo homem encontrasse uma mulher como a que eu encontrei. Como é que pessoas estão diante desse Deus que tem os olhos como chama de fogo e estão perdendo seu tempo, como já revelou aqui o Senhor Deus, mesmo em meio às águas conseguem encontrar um caixão e ser sepultado? Tem gente que está disposto de dar todo o seu recurso, toda a sua vida, mas não em busca da verdade, em busca de incriminar alguém. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, é ele que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Irmão, Jesus Cristo está aqui, você está vendo ele? Não sei se você está vendo ele. Eu estou vendo Jesus em nosso meio. Cada um olha com os olhos que tem. Não são esses olhos que veem Jesus. O que vê Jesus é o que está aqui dentro de nós. É isso que está aqui dentro que enxerga Jesus. Irmão, vou te dizer uma coisa, hein? Você viu as últimas profecias? Olha o que eu vou dizer. Nesse lugar, nós erguemos o nome de Deus, que estava na lama. Eu estou dizendo isso aqui perante você e perante o mundo que estamos transmitindo. E essa mensagem que vai vazar para o mundo inteiro vai ficar à disposição na internet. Eu, com o ministério que o Senhor me deu, Ele ergueu de novo o nome dele que estava na lama. É o meu ministério que Ele me deu que está purificando o seu nome na terra. Hoje as pessoas, quando falam de igreja e política, lembram de mim. Nós temos purificado o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é palhaço. O projeto que Ele tem com esse ministério é tão terrível que qualquer um, pode ser milhões ou miríades, pode ser até os anjos, se levantarem contra esse púlpito, caem fulminados, não sobrevivem. Pode ser querubim, pode ser serafim, pode ser arcanjo, pode ser o que for, se levantar contra esse púlpito, morre. Este púlpito tem purificado o nome de Jesus Cristo sobre a terra. E a prova é que ninguém tem coragem de me chamar para um debate de televisão, nem um debatezinho da internet, porque sabe que esse cara aqui é radical. Se a Bíblia diz, está dito e é assim. E se ela não diz, não está dito e é assim. Então, meu irmão, se levante. Você tem hoje diante de você a oportunidade para ser testemunha de Jesus Cristo. Você tem hoje a oportunidade de daqui a pouquinho, quanto tempo mais de vida você tem? 30, 40 anos? Daqui a pouquinho, meu irmão, você está baixando a uma sepultura, tua alma e teu espírito tem que entrar em regiões celestes. O que você está colecionando na sua vida? O que você está juntando na sua alma e no seu espírito? Que tesouro você tem para apresentar? Carro, ouro, prata, dinheiro? Isso você não vai apresentar para ninguém, porque isso não vai passar pelos portais da morte. O que passa pelos portais da morte é a tua alma e o teu espírito. Isso passa pelos portais da morte. E Deus tem dito que é a palavra que Ele me dá nesse lugar que faz seleção. Por isso eu não poupo palavra, meu irmão. Eu não negocio com a palavra. Na hora que eu vou falar as coisas mais terríveis, não me interessa. Eu sei que eu tenho que falar e tem mais, eu tenho autorização para falar. Deus tem dado revelações nessas últimas 2 semanas. Deus tem revelado coisas tão terríveis e horrendas, que ao mesmo tempo que eu fiquei impactado, ao mesmo tempo, aquela surpresa, ao mesmo tempo, eu pude entender tudo que vinha acontecendo, que Deus vinha revelando, e eu não vinha entendendo há meses atrás.
O que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Não venha passear nesse lugar. Tem lugares mais agradáveis para se passear por aí. Não venha para cá com uma aparência de crente, meu irmão. Se você não testemunha lá fora, você não é crente aqui dentro. Você pode ser aos meus olhos humanos, aos olhos de pessoas, mas os olhos de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, Filho de Deus, diante desse você não é nada, meu irmão. Os olhos dele vêm sobre você. Quando você está no prumo, os olhos de chama de fogo vêm e te purifica. Quando você está fora do prumo, ele vem e te consome. Não ouses pensar, meu irmão, que tudo quanto você faz ou diz não esteja diante de Deus, pois se chega até aos meus ouvidos, o que você fala na tua intimidade, lá na rua, o que você fala dentro da tua casa, eu tomo conhecimento aqui, que dirá Deus. Que ilusão, meu irmão. Então, o que Deus tem mostrado? Algumas pessoas que sequer, quando baixarem a sepultura, sequer geração Jesus Cristo, poderão ir ao enterro. Você ouviu o que eu disse? Tem gente este ano que vai baixar a sepultura, e sequer um membro dessa igreja vai poder ir ao sepultamento, porque se for, o juízo virá também sobre esse. Isso é para aprender a não brincar com o que é santo. Isso é para aprender a não zombar daquilo que Deus edifica, e não tentar destruir aquilo que foi erguido com sangue. Para aprender a não brincar, e para saber que eu não preciso da amizade nem de dinheiro de ninguém me sustenta. Deus trouxe vidas para cá para eu sustentar com a palavra. Eu não preciso de dinheiro, não preciso, e ninguém vai sair daqui dizendo que fez muito por esse ministério. Esse ministério é que tem feito muito por cada um. Porque eu é que paguei o preço de algemas, cadeias e dormi com traficante e vagabundo, para que a tua fé não desfaleça, para que tu vejas o quanto Deus é verdadeiro e poderoso. Eu não devo nada a ninguém. Se alguém aqui deve alguma coisa, é a congregação que me deve, pelo preço que eu tenho pago para ser exemplo. Eu não devo nada a ninguém. Nadinha. As minhas mãos estão limpas, nem dinheiro de ninguém eu nunca pedi nesse lugar. E construímos um prédio de 4 andares. Poderia ter feito campanha, poderia ter feito corrente. Eu só faço o que o meu Deus me manda fazer. Entende, irmão? Aí ficam os palhaços dentro da congregação. Lembra que no último culto eu falei, olha, as palavras que tem lançado contra você, bate no teu peito e volta como flecha para aqueles que lançaram. Você lembra disso? Eu tive uma visão de um peito de aço sendo colocado em alguns. E todos vocês, a quem tentaram persuadir, todos aqueles que semearam palavras para destruir vocês, que a intenção era destruir vocês, eles vão pagar caro. As próprias palavras deles vão destruí-los. E sabe por que não foram expulsos ainda dessa congregação? Porque Deus quer que eles caiam diante dos teus olhos, para que aprendam que Ele não é Deus de brincadeira, que Ele não é menino e não é Deus vagabundo. Ele te chamou para ser testemunha. Se você se desviar disso, tu vai para a cova, meu irmão. Ele não te chamou para ser fofoqueiro, nem te chamou para usar a frente da igreja dele de exibicionismo, nem para usar como conceito de influência sobre os outros. Que tem gente que gosta de vir aqui na frente se exibir para ter status e poder influenciar os outros. Vai influenciar no inferno agora.
E tem mais, não tem ninguém nessa igreja que tenha um cargo, que tenha uma posição, que se eu querendo, na hora que eu quiser eu tiro. Ninguém aqui está posto por Deus acima de mim. Mesmo quem Deus mandou levantar está abaixo de mim. Tiro a hora que eu quiser, no tempo que eu bem entender. Não confunda a misericórdia de Deus com altivez, com poder. Deus te chamou para testemunhar, assim como eu estou testemunhando hoje aqui para você, e essa mensagem vai rodar o mundo inteiro. Assim Deus te chamou. Agora veja o que você tem feito com a sua vida. Veja o que você tem feito com a sua vida, meu irmão. Porque brevemente você vai ser convidado para ir a velórios. Você vai ser convidado para ir a enterros. E nem vai poder ir. Mas a memória vai estar dentro da tua cabeça lá. A coisa vai estar dentro da tua cabeça. E você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo. Está vendo isso? Teme. Porque assim como Deus não poupa uns, também não poupa outros. Quer testemunhar de Cristo? Então testemunhe das grandezas de Deus. Como é que uma pessoa pode até falar da minha casa? Como é que alguém pode falar da minha casa? Como é que uma pessoa pode falar do meu convívio? Como é que as pessoas podem falar disso? Sabe o que eu sinto com tudo isso? Muita alegria. Porque é realmente a oportunidade de eu ver que Deus julga todas as coisas com retidão. Tem boca? Fale. Agora poderia ser um testemunha de Jesus. Preferiu ser um porta-voz de Satanás. Porque o diabo é o pai da mentira. E as pessoas precisam entender que Deus não está de braços cruzados. Irmão, se Deus tiver uma multidão, Ele sente prazer e Ele tem como contar com a multidão. Se Ele só tiver um, meu irmão, Ele conta com um. Quer um exemplo? Deus poderia ter chegado em Israel e dizer assim: olha Israel, se levantem aí, forma os guerreiros, prepara as armas, eu vou dar graça a todo o exército para que vocês guerreiem, pelejem e vençam. Deus falou assim: não preciso de nada disso. Eu só quero um. Sansão, vem cá Sansão, só você, eu conto contigo. Sansão sozinho destruiu um exército, meu irmão. Entende? O que eu quero te dizer, meu irmão? Deus quer contar contigo, mas não precisa de você. Deus quer contar contigo, mas não precisa de você. Ele não precisa nem de você e nem de mim. Ele quer contar conosco. Se eu estou fora do prumo, Ele faz a obra dele do mesmo jeito. Então, meu irmão, diz que tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. João contemplou a glória de Deus. O que ele fez? Caiu aos pés do Senhor como um morto. Irmão, toma cuidado com as pessoas que estão de cabeça tão erguida, dizendo para você que viu a glória de Deus. Eu estou enquadrado, eu estou no prumo, eu estou certinho, com tanto orgulho. Quem está enquadrado, quem está certinho, meu irmão, reconhece a grandeza de Deus e as suas próprias misérias. Quem fala de Deus com altivez, arrogância e soberbia, meu irmão, é porque não está enquadrado não, está fora.
Quanto mais se conhece a Deus, quanto mais se aproxima-se da luz de Deus, tanto mais enxergamos as nossas próprias desgraças e misérias e negruras. Quem realmente conhece Deus, sabe andar em humildade, temendo. Irmão, queria eu poder chegar diante de cada irmão aqui hoje e dizer: te afasta de fulano, te afasta da cicrana, te afasta do beltrano. Queria eu, e já cheguei diante de alguns para dizer isso aqui nessa congregação, porque Deus revelou e mandou dizer. Agora outros eu estou vendo juntarem-se com alguns para a própria destruição. Irmão, dobra os teus joelhos, porque o teu amigo, o teu irmão íntimo, pode ser o teu traidor, aquele que está planejando a tua desgraça, te dando o pão de cada dia. Isso aqui, meu irmão, não é uma igreja de oba-oba, isso é um centro de seleção. Esses dias eu recebi uma revelação que eu fiquei chocado, impactado. Uma revelação em que Jesus trocou o nome, Jesus, o nome dele, por isso aqui, ó, Centro de Justiça. Bom, quer passear, vai passear lá fora, pelo menos você vai lucrar mais. Quer brincar, quer escarnecer, quer falar mal de alguém, fala mal de alguém lá fora, porque se você falar mal de alguém que está debaixo das asas do Altíssimo, você vai cavar a sua sepultura. Espere esse ano, para você ver o que vai acontecer antes desse ano fechar. Essa igreja nunca mais esquecerá que verdadeiramente há um Deus vivo. Nunca mais essa igreja vai esquecer que aqui não é lugar de brincar, e muitos, quando chegarem naquela porta, na hora de entrar, vai querer tirar os sapatos e entrar de joelhos. Vão entender que as lágrimas que temos pagado, o preço, o suor, as aflições que temos pagado para esse púlpito servir de exemplo, que isso não é vão. Então, meu irmão, aqui ó, quando vi, eu caí como um morto aos seus pés. Tanta gente por aí dizendo: eu estou vendo Deus na minha vida. Aquele ali não, aquele ali é um safado, aquele ali é um pilantra, aquele ali está errado. Viu? Eu assumi, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que ciclano, eu sou melhor que beltrano. Quem assume as coisas de Deus, meu irmão, assume com o espírito de compaixão e misericórdia. Quem assume com altivez pode se preparar. Deus te colocou ali só para tu ficar bem alto, para ele poder te derrubar e não sobrar nada teu. Porque quanto maior a altura, pior é a queda. Tem muita gente que é seduzida por Deus por causa da malignidade do seu coração. Ao invés de Deus dizer para esses: vai ao vale para bater, Deus diz assim: sobe ao monte para empurrar lá de cima. Pode ter certeza. No último seminário nós tivemos uma palavra que Deus falou assim: e eu os pegarei na maldade do seu coração. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos. O que quer dizer anjos? Mensageiros de Deus. No caso aqui, a liderança, os pastores. Deixa eu dar uma resposta para você, meu irmão. Você que falou mal de mim, e eu sei que você falou mal de mim, porque o Deus vivo está presente. Nem adianta tentar fazer suas malas, nem adianta fugir para o norte nem para o sul, porque você cairá pela espada do Senhor,
e toda essa congregação verá. Anote hoje, a data de hoje num caderninho, e essas palavras que eu estou dizendo. Você que tentou me difamar, você que tentou destruir esse púlpito, anote no seu caderninho. Nem adianta, para onde quer que você fuja, você cairá pela espada do Senhor, e toda essa congregação vai contemplar. Aqui está escrito: as 7 estrelas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas são os anjos, e tem pessoas querendo lutar pelaquilo que Jesus sustenta com a sua mão direita. Muita gente ainda não entendeu quem sou eu nesta obra. Muita gente ainda não entendeu que é essa dispensação que nós estamos atravessando. Muita gente pensa que pode me enganar. Muita gente pensa que pode ter palavras persuasivas comigo. Muita gente pensa que pode vir contar os seus castelos de areia, torcer palavras e que eu estou sendo iludido. Irmão, eu tenho cara de quê? De idiota. Você acha que Jesus Cristo chama um idiota para ser sacerdote? Você acha que Jesus Cristo chama um palhaço, um incauto, um estúpido para ser sacerdote? E tem mais, irmão. Se você acha isso, como que você veio congregar aqui? Quem te trouxe para cá? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus? Então Deus te colocou diante de um estúpido? Deus te colocou diante de um idiota? Deus te colocou diante de um homem sem nenhuma sabedoria, sem nenhum entendimento? Irmão, não confunda a minha simplicidade com a minha espiritualidade. Não confunda. Ser simples é um talento que eu herdei do meu Senhor, mas ser espiritual é outro talento que eu herdei do mesmo Senhor. Não é tudo que eu ouço que eu digo é verdade. Não é só porque eu dou um sorriso que estou concordando. Não é porque eu balanço a cabeça como quem está ouvindo que eu estou comprando a ideia. E não esqueça, neste lugar mando eu. Aqui mando eu. Não interessa a posição que você diga ter diante de Deus. Se você acha que é bem posicionado diante de Deus, se eu não quiser, tu vai servir o teu Deus lá fora, porque aqui dentro mando eu. Quem dá ordem aqui dentro sou eu. Eu faço e desfaço o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Essa autoridade eu tenho de Deus para fazer. Aqui dentro mando eu. Então, meu irmão, quer testemunhar? Testemunhe. Quer falar das grandezas de Deus? Fale. Mas não esqueça que quando você pisar aqui dentro, a última palavra aqui dentro é a minha. A sua autoridade pode ser vista lá fora da porta, lá para fora. Hoje Deus pode entregar quantas revelações Ele quiser, a quem quiser aqui dentro, até os profetas já conhecidos. Se eu disser para eles que ninguém vai entregar revelação aqui dentro, ninguém entrega. Essa é a minha autoridade. Mesmo que Deus revele a eles, se eu disser não vai entregar, não vai entregar. Dá para você entender o que é a autoridade de um sacerdote? Dá para você entender a cova que você cavou quando você falou mal de mim? Dá para você entender? Entenda, tente entender. Entenda, meu irmão, entenda que até eu errado estou acima de você, entenda isso. Deixa de ser bobo, meu irmão. Não estou falando para os que já não têm mais chance, estou falando para outros agora. Deixa de ser bobo. Você tem a faca e o queijo na mão. Você tem a chance de ser um tição tirado do meio do fogo. Você tem a oportunidade de ser um soldado de valor de Jesus Cristo. Você tem a chance de se levantar como profeta, como pregador, como restaurador, como aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Você tem essa chance hoje, aqui e agora, porque eu fui levantado para te dar essa chance. É por isso que eu nasci no dia 15. Deus revelou isso também. Ele já tinha um projeto na minha vida. O 15 é a ação de Deus que concede ao homem a possibilidade de exercer o seu livre-arbítrio. É uma ação que só Deus pode fazer. A minha mãe tentou me abortar e eu estou aqui pregando para você.
A minha mãe tomou remédios para que eu não nascesse, mas a Bíblia diz, fala daqueles que são nascidos da vontade do homem e aqueles que são nascidos da vontade de Deus. Entende, meu irmão, que não estamos brincando de evangelho. Aquele sangue derramado no Calvário será cobrado gota por gota. Para de brincar, deixa de ser bobo. Acorda, desperta. E para de pensar que todo mundo é teu amigo. Para de ser inocente. Eu vou ter que me cansar de pregar as mesmas coisas. Isso é um centro de seleção. Significa que aqui dentro entra anjos e entra até o diabo. Deixa de ser inocente. As tuas amizades vão te destruir. Os que te convidam para a mesa são os que vão te envenenar. Os que dão tapinha nas tuas costas são os que vão te cravar o punhal. Vai lá fora e ouve isso. Já que você não ouve isso lá fora, tente discernir em que terra você tem pisado, meu irmão. Por aí as pessoas dizem, pastor, pastor? Quem disse que eu sou pastor? Porque você conhece outro pastor que fala o que eu falo? Então eu não sou pastor, eu sou alguma coisa diferente. Inocência. Eu quero dar um recado para as pessoas jovens da igreja quando chegar nesse lugar. Você, meu irmão, que está firme no prumo, quando alguém chegar novo nessa igreja, manda vir falar comigo. Que a primeira coisa que eu quero alertar, cuidado com as amizades, mesmo dentro da igreja, que não está todo mundo santo não. Tanto não é que até o final desse ano nós vamos ver. Eu não vou comparecer em nenhum sepultamento. Eu não vou. Porque eu já recebi a ordem para não pisar. Não quero nem saber o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Eu sei que desagradar o meu Senhor, eu não sou louco ainda. Eu não sou louco de desagradar ao meu Deus. Você viu quantas asneiras estavam escritas no livreto que eu passei para vocês agora? Todo mundo já leu o livreto já? Você viu quantas besteiras tinham escritas ali? E você acha que eu não sei de cada um que mencionou aquilo ali? Eu botei até o código do nome deles lá. Botei de forma bem difícil para ninguém saber. Mas quando chegar a hora, eu vou dizer assim, pega o seu livrinho. Está vendo aqui? O código é esse. É o nome de fulano, o nome de Beltrano, o nome de Cicrano. Está vendo como é? Eu já sabia o que ia acontecer. É fácil trair homens. Eu quero ver trair Deus. Até aqui. Nos tem ajudado, Senhor. André. Pastor, Deus mostrava na frente do púlpito um livro de mais ou menos 2 metros, tanto de largura como de altura. E esse livro já estava na metade. O livro estava na metade, o livro era enorme. E todas as pregações que Deus já trouxe no ministério da geração Jesus Cristo estava nesse livro. E Deus escreveu mais ainda a de hoje nesse livro. E também estava o nome de cada pessoa que se levantou contra esse ministério na página da frente. Estava todo o nome das pessoas. E até adolescentes e pessoas mais novas também estavam descritas nesse livro. Pessoas que verdadeiramente, como o nome do Senhor é vivo nesse lugar, irão descer à sepultura, irão pagar pelo aquilo que se levantou contra a obra que é feita nesse lugar. E cada mensagem, cada palavra, a pessoa vai pagar por aquilo que já está no livro, porque o que está no livro chegou ao conhecimento dessa pessoa. E ainda assim ela ousou a se levantar contra esse púlpito. Foi o que o Senhor me mostrava. E também Deus me deu uma visão de flechas que já saíam já da aljava de Deus e já de encontro para acertar essas pessoas que já estão marcadas para o dia certo do juízo de Deus. Assim diz o Senhor. Amém?